ser catequista para mim a palavra é testemunho, porque eu acredito que o catequista ele não tem só que falar, ele tem que viver e demonstrar aquilo que ele prega e acredita. O primeiro contato que eu tive como catequista foi a catequese familiar, né? Meus pais sempre foram católicos, sempre ativos, sempre participantes. Aí lá pelos anos 80, na minha adolescência, eu participava do grupo de jovens, né? Então, paróquia São Pedro Apóstolo. Participei de um grupo de jovens que tinha o nome de CRIME, que quer dizer Cristo Nosso Ideal. E esse é um lema que eu levo para a minha vida até hoje. Aí chegou um momento que no grupo de jovens já não respondia mais aos meus anseios. Eu queria mais, eu buscava mais. E para ser sincera, eu não tinha claro o que eu buscava, o que eu queria. Então, conversando com minha mãe, nessa época a comunidade São Judas ainda não existia fisicamente, ela estava se formando, aconteciam as reuniões nas casas, né, os grupos de SEBs, e havia catequese no SESI. E aí minha mãe sugeriu, então por que você não vai conhecer a catequese? E assim fui. Na época trabalhava lá a dona Estela e o Hélio, né, os dois já estão juntos de Deus, e comecei a minha caminhada catequética. E me apaixonei por esse projeto, né? Uma nova maneira de você catequizar, o método do ver, julgar e agir. E tive uma experiência assim com um Deus que caminha com a gente, que está no nosso meio. Porque eu ainda tinha aquela ideia daquele Deus que está pronto para me castigar, para apontar o dedo para mim. E com a catequese renovada eu conheci, né, tive esse encontro com esse Deus que é misericórdia, que é vida, que caminha com a gente. Um grande incentivador da minha caminhada catequética foi o padre Antônio Haddad. Na época a congregação sacramentina tinha assumido a paróquia, ele já era o segundo pároco e foi um grande incentivador. A maneira como ele falava da Eucaristia, como ele acreditava, a convicção que ele falava do Cristo ressuscitado, tudo isso me encantava. E ele foi um grande incentivador. Tendo uma conversa com ele, depois de algum tempinho, pouco tempo de caminhada, eu falava para ele, né, da minha frustração até, de que as crianças faziam catequese e não voltavam. Ele virou para mim e falou: Roseli, daqui a uns anos, se você olhar para trás na sua caminhada, se tiver persistido o seu trabalho não foi em vão. Então eu continuei nessa caminhada, tive a graça de ter um catequizando ordenado, o Padre Sidney, e continuo até hoje. Participei da catequese infantil, da perseverança, fui catequista do Crisma, e aí já casada, por volta de 95, 96, com duas filhas, né? A catequese, ela exige bastante do catequista. Eu dei uma parada de uns 2 anos, mas eu não me sentia completa, porque eu sempre gostei de estar na catequese com as crianças, com os jovens, com os adolescentes. E eu me sentia
um vazio. Foi então que, mais uma vez, conversando com a minha mãe, que trabalhava com uma catequese de batismo, que ela me sugeriu: você não vem trabalhar no batismo, os encontros são uma vez por mês, não que a catequese de batismo seja menos importante. Mas então eu ingressei e estou até hoje. É uma catequese difícil, porque infelizmente a maioria dos pais e padrinhos vem em busca do ato social apenas, né? E eu, como cristã batizada, eu acredito que é muito mais. O batismo, ele é o início da caminhada, né? E continuo até hoje. Há 36 anos eu sou catequista, e ser catequista já é inerente ao meu ser. É um trabalho gratificante e eu acredito que é o papel de todo cristão batizado, né? Pelo batismo nós recebemos essa missão. E eu vejo também que essa missão eu recebi no batismo, e assim como eu acredito nesse Cristo vivo, nesse Cristo que é misericórdia, nesse Cristo que caminha conosco, nesse Deus que é vida, nesse Deus que está junto do povo, eu não posso guardar isso só para mim. Então, eu vejo a minha vocação de catequista, a minha missão de cristã batizada, de levar o outro também a conhecer esse Deus que é vida e que é plenitude.